Esse é o terceiro vídeo da nossa série do Jogo das Sensações. No primeiro vídeo você pôde acompanhar comigo a tese do jogador sagaz. No segundo vídeo a gente fez a diferença do que é um jogador e de quem é o seu avatar ou seu boneco. E aqui no vídeo 3 nós vamos falar sobre o poder e as consequências da ativação de um jogador sagaz. Venha pra cá. Diferentemente da maioria, quando o jogador sagaz ele é ativado, ele passa a ter uma preocupação de não querer modificar o outro mais, mas a sua atenção passa a querer modificar primeiro a si mesmo. Por quê? Ele entende por um jogo de ressonância mórfica que quando ele muda a si mesmo, todo o campo invisível ao seu redor responde simultaneamente. E como é que esse jogador sabe disso, Lilian? Olha, porque lá atrás, um cara chamado Thomson, que descobriu o tal dos elétrons, ele falava o seguinte, que a matéria não era tão densa e pesada como a gente imaginava, mas ela estava inserida dentro de um campo de forças invisível. E mais tarde chegou um cara, um biólogo, chamado Hubert Sheldrake. E esse cara disse o seguinte, existem campos invisíveis de informação que organizam o coletivo. Isso serve para a biologia, serve para os comportamentos, serve para o movimento mental que cada ser humano faz. E ele chamou isso de campos mórficos. Então, quando o jogador sagaz tem uma atitude nova de modificar o seu próprio comportamento, o seu próprio pensamento, quando ele se liberta de crenças mentais, ele sabe, com base na própria ciência, que isso gera o que o Hubert Sheldrake falou que existia um campo de ressonância mórfica. Ou seja, por ressonância, o comportamento novo que ele passou a ter começa a influenciar aqueles que de certa forma ressoam também com ele. Seja uma ressonância genética, seja uma ressonância por gosto, por afinidade de tema. Mas se a gente for analisar em último grau, significa dizer que nós vamos influenciar toda a espécie, porque até o último grau nós temos uma ressonância, nem que seja por sermos da mesma espécie, chamada espécie humana. E qual o poder dessa atitude? Porque quando um jogador sagaz passa a abrir uma porta que até então estava fechada, essa porta fica aberta para os outros que ainda não percorreram aquele caminho ou pretendem chegar. Ou seja, o jogador sagaz abre uma trilha nova onde não existia. Um exemplo prático disso, pessoal, acontece muito no meio esportivo com os atletas. Olha, existia um tempo atrás um limite, né, que era de um atleta de atletismo percorrer 1 milha em abaixo de 4 minutos. Ficou décadas assim sem ninguém bater esse recorde, até que um camarada chamado Roger Bannister quebrou esse recorde. E antes dele quebrar, o pessoal dizia, é impossível fazer isso aí, é até perigoso para o corpo físico. Mas olha o que interessante, quando o Roger quebrou esse limite, logo em seguida vários atletas passaram a quebrar também. E aí o que aconteceu? Foi o corpo humano que mudou? Não, pessoal, foi porque quando um quebra um padrão, abre uma trilha para que todos os outros possam acessar esse caminho também. Só que aqui o jogador sagaz faz a mesma coisa, mas no nível da consciência. Ele quebra recordes internos, ele passa a viver com uma frequência de padrão diferente, ele começa a respirar de uma forma diferente, ele começa a sentir de um modo diferente, a vivenciar as experiências de um modo diferente. E o que isso acontece, pessoal? Os outros, por ressonância, passam a captar aquela mesma frequência e se mover e a percorrer a mesma trilha que até então era inexistente. O poder do jogador sagaz não está em mover o mundo à força, mas mudar ele através da sua própria frequência. Ele passa a ser um gatilho de transformação coletiva. O jogador sagaz não joga para vencer o outro, ele joga para vencer a si mesmo. E quando ele vence a si mesmo, ele abre portas para que os outros também assim possam vencer.